Ah, eu pensei que estava chegando a meia-noite para o ano novo e alguém pediu Shake, Rattle and Rose. Algo estranho surgiu sobre Roy Orbison, o homem de óculos escuros com aquela voz memorável e assombrosa. Por décadas, os fãs pensaram que o conheciam. Cantavam junto com Oh Pretty Woman. Sentiam a dor ao chorar e pensavam que sua música dizia tudo. Mas agora, há novas informações. E não é apenas surpreendente, é profundamente perturbador. Por trás da voz elegante e do sorriso enigmático, havia algo bem diferente. Algo sobre o qual ele nunca falou. E, uma vez que você saiba, nunca mais ouvirá suas músicas da mesma maneira. A verdade pode muito bem mudar tudo. Início da carreira. Roy Orbison nasceu em Language Not Registered for Generation de Abril de Language, Not Registered for Generation E.M. Vernon, Texas. Ele era o segundo de três irmãos. Seu pai, Orby Lee Orbison, era perfurador de poços de petróleo, mas teve dificuldades para encontrar trabalho estável após a Grande Depressão. Sua mãe, Naen, gostava de pintar e escrever poemas. A linhagem familiar de Roy remonta à Irlanda. Seu tataravô chegou de Lurin no século XVIII e se estabeleceu na Pensilvânia em Language Not Registered for Generation. A família se mudou para Fort Worth para que seus pais pudessem trabalhar em fábricas de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Roy nasceu com problemas de visão e começou a usar óculos de grau alto aos 4 anos de idade. No seu 6º aniversário, seu pai lhe deu um violão de presente e ele aprendeu a tocar com o pai e o irmão mais velho. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Roy já estava convencido de que a música era tudo o que ele deveria fazer. Ele gostava de música country e western swing, particularmente o estilo de Lefty Frizzell, e seus cantores favoritos eram Hank Williams e Jimmie Rodgers. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Roy já cantava em um programa de rádio local, e pouco tempo depois passou a apresentar o programa. Aos Language Not Registered for Generation Anos, venceu um concurso na rádio KVWC, o que rapidamente lhe rendeu seu próprio programa semanal. A família mudou-se diversas vezes, estabelecendo-se finalmente em Wink, Texas, em Language Not Registered for Generation. Roy descrevia Wink como nada mais do que futebol americano, petróleo, graxa e areia. Roy era tímido, envergonhado de seus cabelos loiros, que ele tingia de preto, e gostava de tocar violão no recreio em vez de praticar esportes. Em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation Anos, Roy formou sua primeira banda, a Wink Westerners, com colegas do ensino médio. Eles tocavam música country, western swing e até jazz no estilo de Glenn Miller. Eles se apresentavam em bares da região. Tinham um programa de rádio matinal e logo começaram a aparecer semanalmente na televisão. Em Language Not Registered for Generation, Roy se formou no ensino médio e ingressou na North Texas State College para cursar geologia, caso a música não desse certo. Mas logo perdeu o interesse pelas aulas e se concentrou na música. Nessa época, descobriu a canção Ooby Dooby e quis gravá-la. Roy abandonou a faculdade em Language Not Registered for Generation. Juntou-se a outro grupo, conhecido como Teen Kings, e conheceu Claudette Freddy, sua futura esposa. Os Teen Kings apresentaram Ooby Dooby em Language Not Registered for Generation e, após uma série de batalhas judiciais, assinaram com a Sun Records, gravadora de Elvis Presley e Johnny Cash. A música vendeu Language Not Registered for Generation cópias e alcançou o 59º lugar na parada da Billboard, mas os singles seguintes não entraram nas paradas. As tensões entre os membros da banda aumentaram e, no final de Language Not Registered for Generation, os Teen Kings se dissolveram. Mais tarde, Roy conseguiu emprego como compositor na Off Rose Music. Enquanto trabalhava lá, conheceu Joe Melson e juntos começaram a compor as músicas que catapultariam Roy Orbison ao estrelato no início da década de Language Not Registered for Generation, o caso extraconjugal e o divórcio de sua esposa. Em meados da década de Language Not Registered for Generation,
A vida de Roy Orbison parecia perfeita à primeira vista. Ele era um compositor de sucesso, com uma série de hits, um emprego dos sonhos e uma esposa deslumbrante, Claudette Freddie, que inspirou uma de suas canções mais populares, Oh, Pretty Woman. No entanto, a vida a dois estava longe de ser perfeita. No outono de Language Not Registered for Generation, o relacionamento deles estava em crise. O estresse da fama, as turnês intermináveis e os longos períodos de separação os desgastaram. O próprio Roy não era totalmente inocente. Amigos confessaram mais tarde que ele ocasionalmente se envolvia com alguma groupie durante as turnês. E então veio a gota d'água. Claudette começou a ter um caso com um homem terrivelmente próximo da família. Esse homem era Braxton Dixon, o empreiteiro que estava construindo a nova casa da família Orbison. Enquanto Roy estava em turnê, Claudette e Braxton se envolveram intimamente. Quando Roy descobriu o caso, ficou devastado. Ao seu estilo clássico, Roy não se descontrolou publicamente. A situação se acalmou, mas ele fez uma declaração muito calculada. Demitiu imediatamente Braxton Dixon e insistiu que ele não terminasse a casa. Em vez disso, Roy trabalhou no projeto sozinho, contratando apenas um carpinteiro para ajudá-lo a concluí-lo. Na primavera de Language Not Registered for Generation Kiosk, o casamento estava irremediavelmente abalado. Roy confirmou que ele e Claudette estavam divorciados. Foi um período difícil para ambos, e os fãs ficaram consternados com a notícia. Afinal, Claudette havia sido o amor de sua vida, a inspiração por trás de uma de suas maiores canções. Mas a história não terminou aí. Mais tarde naquele ano, algo inesperado aconteceu. Claudette deu à luz seu terceiro filho. A alegria compartilhada de se tornarem pais novamente os reuniu. Aos poucos, começaram a se reconciliar e, em dezembro de Language Not Registered for Generation, apenas alguns meses após a finalização do divórcio, Roy e Claude se casaram novamente. Parecia um final de conto de fadas. Duas pessoas se reencontrando após erros e mágoas. Mas, na realidade, essa era apenas uma parte de uma história que teria muitas reviravoltas, vitórias e tragédias nos anos seguintes. O reencontro deles foi genuíno, mas o destino reservava outros planos para Roy e Claudette. Um acidente de moto e a trágica perda de Claudette. Em Language Not Registered for Generation, parecia que a vida de Roy Orbison finalmente se estabilizava e caminhava para um futuro mais feliz. Apesar de todas as reviravoltas, ele e Claude estavam juntos novamente, e o público adorava a história do segundo casamento deles. Claudette chegou a fazer uma turnê com Roy no Reino Unido, e onde quer que fossem, as pessoas se alegravam ao vê-los juntos novamente. Roy também estava se tornando uma força no palco, e, às vezes, arriscava-se de maneiras que deixariam outros artistas abalados. Durante uma apresentação certa noite no Reino Unido, Roy se envolveu em um acidente bastante público. No palco, diante de milhares de fãs, ele caiu de uma motocicleta e quebrou o pé. Para a maioria, isso teria sido suficiente para cancelar o show, mas não para Roy. Naquela noite, com o pé engessado, ele subiu ao palco, recusando-se a decepcionar o público. Foi uma prévia de sua ética de trabalho implacável, mas também da paixão mútua do casal por motocicletas, algo que Roy havia desenvolvido anos antes com seu amigo Elvis Presley. Esse amor por pilotar motocicletas acabaria resultando em tragédia. Roy e Claudette estavam voltando para casa de motocicleta, vindos de Bristol, Tennessee, em Language Not Registered for Generation de junho, de Language Not Registered for Generation. O dia provavelmente era como qualquer outro. Vento no rosto, estrada aberta à frente. Mas em Gallatin, Tennessee, tudo mudaria em questão de segundos. Uma caminhonete colidiu com a motocicleta de Claudette, arremessando-a pelo ar. O acidente foi terrível. Ela foi levada para o hospital, mas os danos ao seu fígado eram muito extensos. Claudette Orbison estava morta. Ela tinha Language Not Registered for Generation anos. Era uma perda impensável para Roy. Claudette não era apenas sua esposa. Ela era sua musa. A inspiração para canções como Oh, Pretty Woman. O relacionamento deles havia sobrevivido a tempestades, mas eles lutaram para reconstruí-lo.
E agora, apenas alguns meses depois de reatarem, ela estava morta. O acidente não só destruiu a vida privada de Roy, como também deixou uma cicatriz em sua música, impregnando-a com uma tristeza ainda maior que os ouvintes sentiriam pelo resto de sua carreira. Projeto cinematográfico e declínio musical. Com a morte repentina de Claudette, Roy Orbison ficou devastado. A música sempre fora seu refúgio. Então, ele se voltou para o trabalho como forma de superar a dor. Uniu forças com seu parceiro habitual, Bill Dees, para trabalhar em algo novo, compondo canções para o filme da MGM, The Fastest Guitar Alive. Inicialmente, o filme foi planejado para ser um faroeste autêntico, mas o projeto tomou um rumo bizarro durante o processo. O roteiro foi reformulado para uma comédia leve, com o próprio Roy no papel principal. Um espião cuja guitarra não servia apenas para cantar, mas também para atirar balas como um rifle. Era uma ideia inusitada, e por algum motivo, não agradou ao público. Quando o filme finalmente foi lançado, fracassou tanto de crítica quanto de bilheteria. Foi aquele tipo de decepção difícil de superar, principalmente porque Roy havia assinado um contrato para 5 filmes. Após a má recepção, os últimos 4 filmes foram discretamente arquivados, e The Fastest Guitar Alive tornou-se o primeiro e último de sua carreira cinematográfica. Mesmo assim, Roy não desistiu da música. Ele gravou álbuns em homenagem a 2 de seus ídolos, Don Gibson e Hank Williams. Embora sinceros, esses álbuns não venderam bem. A indústria musical estava passando por rápidas transformações no final da década de Language Not Registered for Generation. O movimento da contracultura ganhava força com canções de protesto do rock psicodélico e um som totalmente novo dominando as paradas de sucesso. O estilo característico de Roy, baladas emotivas com arranjos grandiosos, de repente pareceu estar fora de sintonia com os tempos. Em março de Language Not Registered for Generation, ele lançou Cry Softly Lonely One, uma música que mal chegou ao Top Language Not Registered for Generation. Roy não emplacaria outra canção nas paradas americanas por mais de uma década. Foi um período difícil e silencioso para sua carreira, em que parecia que o mundo havia seguido em frente, deixando para trás o homem por trás dos óculos escuros, lutando para recuperar seu espaço. Incêndio em sua casa e morte de seus filhos. Em Language Not Registered for Generation, Roy Orbison já havia sofrido uma dor inimaginável. 2 anos antes, perdera Claude em um acidente de moto, mas o destino ainda não havia terminado com ele. Enquanto estava em turnê em Birmingham, Inglaterra, em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation, Roy foi informado de algo que o abalaria profundamente. Sua casa em Hendersonville, Tennessee, estava pegando fogo. O incêndio se alastrou rapidamente, consumindo toda a residência. Dentro da casa estavam seus 2 filhos mais velhos, Roy Jr. e Anthony. Apesar dos esforços para resgatá-los, ambos os meninos infelizmente faleceram no incêndio. Eram crianças cheias de vida e com tanto para viver. As autoridades suspeitaram posteriormente que uma lata de verniz em aerossol pudesse ter iniciado o incêndio, mas a causa jamais poderia apagar completamente a angústia do ocorrido. Para Roy, a perda era quase insuportável, e perder a esposa já era ruim o suficiente. Mas perder 2 filhos de forma tão violenta e chocante o deixou emocionalmente devastado. Amigos e colegas de trabalho se lembravam de que, por um tempo, ele parecia outra pessoa, mais quieto, retraído e incapaz de compor músicas. A música sempre fora seu refúgio, mas, após o incêndio, nem mesmo ela lhe trouxe consolo. A casa acabou sendo comprada por seu amigo Johnny Cash. Em uma coincidência assombrosa, anos depois, a casa de Cash, no mesmo terreno, também pegou fogo, acrescentando mais um capítulo bizarro e trágico à história da região. Para Roy, o incêndio representou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Foi um lembrete cruel de como o prazer pode ser perdido facilmente, e deixou feridas que jamais cicatrizariam completamente. Mesmo assim, de alguma forma, apesar de tudo, ele encontraria um jeito de seguir em frente, embora a dor nunca o abandonasse. Vida em Londres e um novo capítulo no amor. Depois de toda a dor que Roy Orbison havia sofrido, a vida deu outra guinada surpreendente.
Enquanto estava em turnê pelo Reino Unido em Language Not Registered for Generation, ele morava em Londres com seu velho amigo Bobby Blackburn em um apartamento. Os dois eram famosos por viverem a vida ao extremo, e isso se estendia também às suas namoradas. Aliás, eles tinham um calendário descontraído para registrar as visitas de várias mulheres, uma peculiaridade que indicava que não levavam uma vida exatamente monástica. Foi lá que Roy conheceu Barbara Whelan, uma alemã de Language Not Registered for Generation anos que estava em Londres a passeio. Ela era jovem e vibrante e chamou a atenção de Roy imediatamente. Ele ficou cativado por sua vivacidade e beleza. Embora ainda não tivesse desistido de se envolver com outras mulheres, Barbara era diferente. Contudo, com o tempo, o vínculo entre eles se fortaleceu. E Roy decidiu dar o passo do casamento mais uma vez, apesar da diferença de idade e de já ter vivido tantas experiências. Em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation, Roy casou-se com Barbara. Roy tinha Language Not Registered for Generation anos na época, enquanto a idade de Barbara variava de acordo com as fontes. Alguns diziam que ela tinha Language Not Registered for Generation, outros Language Not Registered for Generation. De qualquer forma, ela era bem mais jovem e o casamento causou certa surpresa, mas Roy parecia feliz por ter encontrado companhia novamente. Entretanto, suas obrigações domésticas não desapareceram. O filho mais novo de Roy, com Claudette, Wesley, nascido em Language Not Registered for Generation, ainda era pequeno e precisava de atenção. Roy estava sempre em turnê e não podia oferecer a estabilidade que uma criança necessitava. Assim, Wesley foi criado pelos pais de Roy, que lhe proporcionaram uma vida familiar longe da agitação da carreira do cantor. Com Barbara, Roy formou uma nova família. Seu primeiro filho, Roy Kelton Orbison Jr., nasceu em Language Not Registered for Generation e 5 anos depois, nasceu o segundo filho, Alexander. Para Roy, essa era uma chance de reconstruir parte da vida familiar que havia perdido, mesmo que nada pudesse substituir as pessoas que ele havia perdido. Esse momento marcou o início de um novo capítulo. Um capítulo em que a magia de Londres, um novo amor e a paternidade lhe proporcionaram novos motivos para recomeçar. Sua riqueza. Roy Orbison não era apenas um ícone da música. Ele era um homem que criou um legado duradouro, que continuou a gerar renda muitos anos após sua morte. Quando faleceu, em dezembro de Language Not Registered for Generation, ele já acumulava décadas de sucessos no topo das paradas, colaborações de grande sucesso e turnês mundiais. Mas o que é fascinante é como sua riqueza continuou a aumentar. Ao longo de sua carreira, Orbison ganhou a maior parte de sua fortuna com a venda de álbuns, apresentações ao vivo e direitos autorais de suas inúmeras canções de sucesso. Ele emplacou uma série de hits na década de Language Not Registered for Generation, com marcos como Only the Lonely, ou Pretty Woman e Crank, que geraram grandes quantias de dinheiro na época. Sua carreira recebeu um grande impulso no final da década de Language Not Registered for Generation, graças à sua colaboração com o supergrupo Traveling Wilburys e ao lançamento de seu último álbum, Mystery Girl. Ambos foram sucessos comerciais estrondosos, rendendo-lhe milhões de dólares. O que tornou a fortuna de Orbison tão singular foi o fato de ela não ter diminuído após sua morte. Na verdade, aumentou. Seu catálogo musical continuou lhe rendendo direitos autorais por meio de execuções em rádios, licenciamento para TV e cinema e relançamentos de álbuns. O álbum Mystery Girl, por si só, tornou-se seu trabalho mais vendido, e o sucesso do grupo, Traveling Wilburys, adicionou ainda mais ao seu patrimônio. A viúva de Orbison, Barbara Orbison, foi fundamental para manter e salvaguardar seu legado. Ela fundou a Roy Orbison Enterprises, que cuidava de relançamentos, box sets e contratos de licenciamento. Essa gestão astuta manteve sua música atual e lucrativa por décadas. Após a morte de Barbara em Language Not Registered for Generation, seus filhos herdaram a empresa, continuando a lançar gravações incomuns e edições especiais de aniversário de sua música.
o que garantiu a continuidade dos royalties. Estima-se que o patrimônio de Roy Orbison tenha sido avaliado em dezenas de milhões de dólares ao longo das décadas. Suas canções clássicas continuam populares e cada nova geração é apresentada à sua música por meio de plataformas de streaming, anúncios e filmes. Em última análise, a fortuna de Orbison não se resumia apenas a dinheiro. Era o valor da arte universal. Sua voz, suas composições e seu dom de se comunicar com o público sustentaram sua música, garantindo que tanto sua fortuna artística quanto financeira perdurassem mesmo décadas após ele ter tocado sua última nota. O estilo de óculos de sol, de Roy Orbison. A marca registrada de Roy Orbison. Os óculos escuros não era intencional. Tudo começou devido à sua má visão. Nascido como o segundo de 3 filhos de Orbey Lee Orbison, um perfurador de poços de petróleo e mecânico de automóveis, e Naen Vesta Schultz, uma enfermeira, Roy sofria de problemas de visão desde muito jovem. Com apenas 4 anos de idade, ele já usava óculos de grau grosso, e os óculos se tornaram parte integrante de sua vida diária. Avançando para Language Not Registered for Generation, Roy estava prestes a iniciar uma grande turnê no Reino Unido com ninguém menos que os Beatles. Foi um dos pontos altos da carreira dele. Ele estava tocando com a maior banda do mundo. Mas, pouco antes da turnê começar, algo estranho aconteceu. Segundo ele mesmo, em suas próprias palavras, contadas ao filho, Roy Jr., o cantor esqueceu seus óculos de grau no avião. O problema era que Roy não enxergava bem sem eles. Tudo o que ele tinha consigo eram seus óculos escuros de grau. Não eram para usar por estilo. Eram apenas uma precaução, caso precisasse enxergar melhor. Sem outras opções, Roy os usou em suas aparições e apresentações. Aquela pequena escolha mudou tudo. Logo, os fotógrafos começaram a registrá-lo com os óculos escuros e os fãs imediatamente notaram o que inicialmente era uma solução prática para problemas de visão. Tornou-se, de repente, um aspecto icônico de sua persona. Os fãs passaram a associar Roy Orbison ao ar enigmático e descolado de um homem de óculos escuros. A partir daquele momento, os óculos de sol deixaram de ser apenas para corrigir a visão. Tornaram-se parte integrante de sua imagem no palco, adicionando uma aura de mistério que combinava perfeitamente com sua voz suave e sincera. Com o tempo, Roy adotou o visual, usando os óculos escuros na rua e no palco, até que se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da história da música. É curioso pensar que algo que surgiu por necessidade acabou se tornando um aspecto tão marcante da personalidade de uma lenda. Para Roy Orbison, os óculos de sol não eram apenas um acessório, mas um símbolo. Os últimos dias de Roy Orbison e sua morte repentina. No final de Language Not Registered for Generation, a carreira de Roy Orbison estava novamente em pleno vapor. Ele estava em turnê, gravando e até mesmo filmando um filme com os Traveling Wilburys, o supergrupo que o uniu a lendas como George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne. Em Language Not Registered for Generation, de dezembro de Language Not Registered for Generation, ele se apresentou no Front Row Theater em Highland Heights, Ohio. A apresentação foi boa, mas Roy estava visivelmente exausto. Mais tarde, ele retornou para sua casa em Hendersonville, Tennessee, para descansar por alguns dias antes de viajar para Londres para gravar mais videoclipes. Grandes projetos estavam em andamento, incluindo turnês pelos Estados Unidos e Europa no ano seguinte. No dia Language Not Registered for Generation de dezembro, 2 dias após o concerto, Roy teve um dia tranquilo e sem incidentes. Ele levou seu motorista de ônibus e grande amigo, Benny Burfield, para comprar peças de aeromodelismo, um de seus passatempos favoritos. Naquela noite, Benny o convidou para jantar em sua casa, na companhia de sua esposa, a cantora country Jean Shepard. Após a refeição, Roy decidiu visitar a casa de sua mãe, que morava perto. Ali, ele conversou com seu filho Wesley, aproveitando um momento agradável e corriqueiro. Mas,
Num instante, tudo mudou. Durante a visita, Roy saiu para usar o banheiro. Como não retornou em meia hora, o alarme substituiu a preocupação. Ele foi encontrado caído no chão do banheiro, inconsciente. Os paramédicos o levaram para o hospital, mas já era tarde demais. Roy Orbison havia sofrido um ataque cardíaco. Ele tinha Language Not Registered for Generation anos. A notícia abalou profundamente sua família, amigos e fãs. 5 dias depois, em Language Not Registered for Generation, de dezembro, houve uma homenagem pública na Igreja Batista College Heights, em Gallatin, Tennessee, organizada por Gene Shepard. Fãs compareceram para se despedir, e outros artistas também estiveram presentes para prestar suas homenagens. 2 dias depois, em Los Angeles, a esposa de Roy, Barbara, organizou uma celebração da vida no Wilton Theater, que contou com a presença de celebridades e amigos da indústria musical. Roy Orbison foi sepultado no Westwood Village Memorial Park Cemetery, em Los Angeles, em uma sepultura sem lápide, humilde e discreta, assim como o homem por trás dos óculos escuros que deixou para o mundo algumas de suas músicas mais belas e comoventes. Como Roy Orbison conquistou as paradas musicais após sua morte. O último álbum de estúdio de Roy Orbison, Mystery Girl, chegou às lojas em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation, apenas algumas semanas após sua morte, e se tornou o álbum mais vendido de sua carreira. Foi lançado pela Virgin Records e é uma mistura maravilhosa de seu estilo atemporal e comovente com uma produção contemporânea. A Rolling Stone o definiu perfeitamente, afirmando: o álbum envolve a grandiosidade e a amplitude épica de seu som clássico, com uma produção de alta tecnologia extremamente cuidadosa. Uma despedida à altura de uma das vozes mais marcantes da música. O destaque de Mystery Girl foi You Got It, uma canção que Orbison escreveu com a ajuda de Jeff Lynne e Tom Petty. Ela alcançou o 9º lugar no Sussex Eagle e o 3º no Reino Unido, e lhe rendeu uma indicação póstuma ao Grammy. Letra emotiva e a melodia cativante, que gruda na cabeça instantaneamente, fizeram dela uma de suas canções de maior sucesso. Mas Mystery Girl não foi o único motivo para Roy Orbison liderar as paradas em Language Not Registered for Generation. Apenas alguns meses antes, ele havia integrado a super banda Traveling Wilburys com George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne e Tom Petty. O primeiro álbum deles, Traveling Wilburys Volume Language Not Registered for Generation, que permaneceu impressionantes Language Not Registered for Generation semanas nas paradas americanas, alcançou o 3º lugar. Chegou ao 1º lugar na Austrália, ao 16º no Reino Unido, e ainda ganhou um Grammy de melhor performance de rock por um duo ou grupo. Posteriormente, a revista Rolling Stone o incluiu em sua lista dos Language Not Registered for Generation melhores álbuns da década. Então, veio um momento emocionante que quebrou recordes. Em Language Not Registered for Generation de Abril, The Language Not Registered for Generation, Orbison tornou-se o primeiro artista desde Elvis Presley a ter 2 álbuns póstumamente no Top Language Not Registered for Generation 2 e com Traveling Wilburys Volume Language Not Registered for Generation em 4º lugar e Mystery Girl em 5º. No Reino Unido, seu sucesso póstumo foi ainda maior. Em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation, Mystery Girl estava em 2º lugar e seu álbum de antologia, The Legendary Roy Orbison, em 3º. Os videoclipes desenvolveram suas próprias narrativas emocionais. Em Handle with Care, Orbison estava em primeiro plano com a banda. Mas em End of the Line, lançado após sua morte, seus solos foram caracterizados por um visual tocante. Seu violão em uma cadeira de balanço, ao lado de uma foto sua emoldurada. Mesmo após os anos Language Not Registered for Generation, sua música continuou a conquistar novos ouvintes. Álbuns como King of Hearts, de Language Not Registered for Generation, e The Very Best of Roy Orbison, The Language Not Registered for Generation, perpetuam seu legado. Seu espólio foi administrado por sua esposa, Barbara, até a morte dela, em Language Not Registered for Generation, quando seus filhos, Alex e Roy Jr., assumiram a gestão. Em Language Not Registered for Generation, eles até ajudaram a relançar The Way Is Love,
uma faixa que Roy havia gravado em uma fita cassete simples nos anos Language Not Registered for Generation, adicionando instrumentação para revivê-la mais uma vez. Roy pode ter partido cedo demais, mas sua voz nunca deixou de cantar. A história de Roy Orbison é mais do que apenas uma jornada através da música. É uma vida que misturou mistério, resiliência e talento bruto de uma forma que poucos artistas conseguiram igualar. Por trás dos vocais poderosos e dos sucessos atemporais, havia um homem que enfrentou sua parcela de provações pessoais, pressões da indústria e reviravoltas inesperadas. No entanto, em vez de deixar que esses desafios o definissem, Roy os transformou na própria essência de sua arte. O que torna seu legado tão poderoso é o quão pessoal sua música ainda soa. Décadas depois, canções como Oh, Pretty Woman e Crying não soam apenas como antigos sucessos. Elas ainda carregam o mesmo impacto emocional de quando foram tocadas pela primeira vez. Sua capacidade de se conectar tão profundamente com o público vinha de um lugar de verdade. Fossem mágoas, saudade ou uma esperança silenciosa, ele sabia como envolver sentimentos reais em melodias inesquecíveis. Roy também provou que a reinvenção era possível em qualquer fase da vida, mesmo depois que o auge dos anos Language Not Registered for Generation passou, e sua carreira enfrentou dificuldades. Ele encontrou maneiras de voltar aos holofotes, lembrando ao mundo porque sua voz era única. Essa persistência, aliada a um profundo amor por sua arte, é o que torna sua história tão inspiradora hoje. Sua influência vai muito além de sua época. Músicos modernos continuam a se inspirar em seu estilo, sua presença de palco e sua honestidade emocional. Os fãs de Vance, antigos e novos, continuam a descobrir suas músicas, provando que a boa música nunca desaparece de verdade. No fim das contas, Roy Orbison não foi apenas um ícone do rock and roll. Ele foi um contador de histórias cuja música ainda ressoa através das gerações. Sua voz, seu estilo e sua força silenciosa garantiram que seu lugar na história da música jamais será esquecido. E assim termina a incrível história de Roy Orbison, uma lenda cuja voz podia partir seu coração e curá-lo ao mesmo tempo. Se você gostou de conhecer sua vida e legado conosco, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais histórias como esta para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhuma das nossas próximas análises aprofundadas sobre a vida dos maiores ícones da música. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.